Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Estou bem feliz de estar com vocês trazendo esse tema. Vamos retomar os nossos combinados? Então você está aí na sua casa, eu estou aqui trazendo as aulas para vocês, para manter vocês e a família de vocês em segurança. Então é importante continuar fazendo o processo de isolamento, tudo bem? Estando em casa, lave muito bem as mãos várias vezes ao dia, evite de levar ao rosto, tá? E vamos estudar, tudo bem? Como eu já havia combinado com vocês no começo da nossa sequência, eu pedi, sempre que tiver aula do professor, você já começar com o caderno, o lápis, a borracha, tudo aí próximo de você para as suas anotações, tá bom? Folha nova do seu caderninho, anote a data de hoje, aula, e escreva língua portuguesa. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Tudo organizado? Folha anotada, data, número da aula. Vamos relembrar o que fizemos na última aula? Lembram-se que na última aula eu trouxe para vocês as características do gênero autobiografia, tá? Então retomamos que ele é uma narrativa pessoal, ele traz fatos em ordem cronológica de acontecimentos, né? Ele é um texto escrito em primeira pessoa e ele traz os verbos sempre no passado, porque ele vai trazer acontecimentos da vida de alguém. Aí nós comparamos com o conto. Vocês se lembram do conto As Histórias de Clarinha? Diz para vocês que ele é uma narrativa breve e é um texto ficcional, né? Ele foi um texto imaginado, aquilo não aconteceu de verdade. Por mais que alguns elementos sejam verdades, a sua história é ficcional, né? E ele possui um conflito, um problema a ser resolvido, tá bom? Aí nós fomos fazer uma atividade de comparação entre textos e eu trouxe para vocês aquela tabela. Lembra que eu fiz algumas perguntas para vocês analisarem um texto e o outro texto, o conto e a autobiografia? As Histórias de Clarinha e a autobiografia da escritora Delma Maria Luquim. Então a gente perguntou o que era o assunto, qual é o tipo de narrador, né? E analisamos aí essas características do texto. Vocês se lembram que eu mostrei no cartaz que, olhando assim de longe, os textos parecem ser idênticos, mas quando a gente analisa esses elementos, a gente percebe que eles são diferentes, tá bom? E o que nós vamos fazer hoje, professor? Vamos ver? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Instituto História Viva e um pouquinho também da história da Roseli Bassi, diretora desse instituto. Essas histórias, elas se complementam. Escute aí. Era uma vez uma menina paulistana que gostava de ouvir histórias. Pedia sempre: mãe, me conta aquela da bruxa. Então, a mãe fazia voz de malvada e a garota corria para trás do sofá, fingindo-se de assustada. Mas sem piscar até o final do conto mirabolante que sempre terminava com o beijo do príncipe.
com a feiticeira jogada no caldeirão, matando o dragão. De tanto ouvir essas histórias e as histórias dos outros, passou ela própria a inventar as suas, ainda que tivesse crescido e virado executiva de uma empresa importante. Mantinha ainda assim a inquietude de menina que enxergava personagens e cenários mirabolantes puxando o fio da imaginação, sempre com aquela frase inicial: era uma vez. Pois a menina que cresceu e virou executiva jogou tudo pro ar: carreira, dinheiro, prestígio, e foi morar em Curitiba para contar histórias aos doentes de um hospital. Achou que era muito pouco e um dia publicou em um anúncio que dizia simplesmente assim: seja voluntário e conte histórias. A moça não podia conter a surpresa quando, na manhã seguinte, ao ler 120 comentários pedindo para participar dessa contação de histórias. Ponto. Viremos a página. Olha que interessante. Começa agora a segunda parte da história. Ou a história do projeto História Viva. O que dá no mesmo, porque Roseli e o projeto misturam-se um ao outro na simplicidade genial de uma ideia. O que fazem Roseli e sua equipe de voluntários? Nada mais do que visitar os asilos da capital paranaense e ouvir os velhinhos que moram lá. Reminiscências, invencionices, desabafos, queixas, romances, paixões recolhidas, relatos de vida. Nada é desprezado, tudo é minuciosamente anotado. Depois, Roseli e sua turma transformam o que ouviram em histórias infantis, traduzem a riqueza da biografia dos velhinhos para a língua das crianças, ou seja, traduzem para contos de fadas. Mas a tarefa só termina quando a turma de Roseli vai até os hospitais ou casas de apoio, onde crianças com câncer se recuperam do tratamento para promover tardes vibrantes de contação de histórias. É precisamente nesse instante que acontece o milagre operado pelo História Viva. As duas pontas da vida, separadas pela distância de 3 ou 4 gerações, irmanam-se em um momento de imensa alegria. Idosos e crianças salvam-se mutuamente da doença e do abandono, graças aos príncipes, aos heróis, aos vilões derrotados, aos reinos usurpados e reconquistados pelas forças do bem. E a tudo o que mais povoa o mundo imaginário de nossas fantasias. Gostaram de ouvir um pouquinho da história do Instituto História Vida e da Roseli Bassi, diretora desse instituto? Agora temos um momento bem especial. A Roseli trouxe para nós um depoimento com várias curiosidades interessantes do seu trabalho. Vamos ver? Olá, pessoal! Eu sou a Roseli Bassi, fundadora do Instituto História Viva, que é uma ONG de contadores de histórias. Nós contamos histórias em hospitais, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas por medida judicial. E eu vou falar com vocês sobre o contexto da literatura oralizada, que é o trabalho desenvolvido pelos contadores de histórias do Instituto História Viva. Eu vou começar tirando algumas curiosidades de vocês. Por que esse pessoal usa roupa colorida? Por que eles vão paramentados, usam um jaleco colorido? O motivo é para chamar a atenção do ouvinte que naquele momento de dor, sofrimento, abandono, fragilidade, ele se encontra um pouco entediado. Aquelas cores daquele ambiente geralmente são um pouco monótonas, até para trazer um pouco de tranquilidade. Né? Imagina ficar no hospital todo colorido assim, com paredes coloridas. Muitas vezes iriam causar desgastes desnecessários. Então o contador de histórias traz um colorido como uma proposta, como se fosse um chamado. Sabe aqueles
circos que chegavam na cidade tocando, passeando pelo centro da praça, em geral é para destacar a atenção das pessoas. E o que nós podemos utilizar além do nosso colorido tradicional? Alguns instrumentos, como por exemplo, um tambor, uma calimba, que é um instrumento africano, e também nós podemos utilizar o pin, que é um instrumento muito usado em meditação, porque ele induz a um estado de relaxamento mental. E vocês também podem estar curiosos, que tipo de histórias eles podem contar? Caberiam contações de histórias de livros grandes, como de Machado de Assis, Harry Potter? No nosso contexto, nós utilizamos uma literatura mais curta. Livros curtos fazem com que a nossa contação seja mais dinâmica. Muitas interrupções podem acontecer durante a nossa apresentação, como vir alguém trocar um soro do paciente, ou chegar o momento do idoso tomar seu remédio, ou a criança também ter algum tratamento com seu psicólogo. Então nós temos que nos precaver disso, contando uma história um pouco mais dinâmica, que gira em torno de 3 a 5 minutos. Esse é o tempo em médio utilizado pela nossa história. E além desses instrumentos, nós também podemos utilizar algo muito incrível, que é uma maleta, que traz o elemento surpresa. Quando você entra com uma proposta apresentando uma história com uma maleta na mão, imediatamente o cérebro da pessoa vai se perguntar o que tem naquela maleta, não é? E isso também é uma maneira de prender a atenção do ouvinte. Eu vou contar para vocês algumas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Alguns exemplos, alguns depoimentos do que os contadores e eu mesma presenciei. Um dia eu estava contando histórias com um grupo de voluntários na ala de queimados de um hospital grande de Curitiba. Quando nós entramos naquela ala de queimados comprida, lá nos fundos, havia um vidro fechando, um quarto de vidro, com uma mocinha lá dentro. Era uma jovem, devia ter em torno de 13, 14 anos. De longe, eu já percebi que o rosto dela estava com marcas de queimadura. Imediatamente eu já imaginei como vai ficar o futuro dessa moça, com marcas e cicatrizes, né? Como ela vai lidar com tudo isso? E naquele momento eu também me perguntei, será que eu vou ter coragem de entrar lá dentro, olhar nos olhos dela, contar uma história para ela sem fazer alguma expressão facial que demonstre o meu estado emocional? Porque naquele momento ela estava com toda a atenção focada em mim. Se eu entrasse lá e visse aquele estado dela e dissesse, nossa, deve estar sendo horrível para você, imediatamente eu ia conectar ela com a dor, o sofrimento e as memórias do que ela passou até chegar ali. E nós temos essa proposta de levar a pessoa a um outro estado emocional. Então, toda a contação de história que eu fiz nos outros leitos foi uma preparação para chegar até ela. E cada vez que eu mudava de um leito, eu olhava para ela olhava para mim. Eu acho que ambas pensávamos, será que ela vai conseguir encarar? E eu fui contando história e me preparando emocionalmente. Eu respirava e falava, você vai ser forte, você não vai demonstrar tudo que está passando aí dentro para ela nesse momento. Não vai ter nenhuma produtividade isso. E eu fui contando história. Quando eu cheguei diante dela, sabe o que eu fiz? Eu só olhava nos olhos dela, no branco dos olhos dela, na essência saudável daquele olhar que queria trazer vida, queria se conformar com a situação dela, queria voltar a ser criança e sorrir. E eu comecei a contar a história de princesa. Ela quis histórias de princesa. E eu comecei a contar histórias de princesa. E teve alguns momentos em que a história se tornava engraçada. Não é porque nós estamos no hospital que a história tem que ser triste, pelo contrário. Precisa ser engraçada. E quando eu percebi que ela segurava a boquinha e falava assim, eu não posso rir muito porque dói, eu percebi que ela já era uma comigo. Nós duas víamos em nós a essência saudável. Ela via o lado emocional meu equilibrado por aquela situação e eu via nela a essência saudável. Depois eu podia olhar para tudo, porque já não me chocava mais. E eu contei aquela história e eu saí de lá de alma lavada. Muito feliz por isso. Esse é um dos casos que eu presenciei. Teve um caso também que eu presenciei muito importante, que eu fui contar a história num quarto de crianças com câncer. E aí eu fui contar a história em cada um dos leitos e no último leito eu percebi que tinha uma menina que não estava muito bem. E o pai dela estava bem triste assim, olhando para sua filha. Porque para um pai e uma mãe ter um filho no hospital é uma dor terrível, terrível.
E aí eu fui chegando perto dela e falei assim, você gosta de história? Ela falou assim, eu prefiro música. Porque a música também conta uma história. Ela tem um roteiro. E naquele dia tinha uma voluntária que tinha levado um violão para o hospital. Ah, mas na hora eu pensei nela, né? Eu pedi um minutinho só e fui até o corredor e disse assim para a voluntária vir contar a história através da música. E ela pegou seu violão e nem ela, nem eu tínhamos ideia de que tipo de história a menina ia querer. Aí quando nós chegamos na porta do quarto, eu olhei para ela e falei assim, que música que você quer ouvir? Ela disse que queria ouvir uma música do Chitãozinho e Chororó. Justamente a única música que a contadora de história que estava com violão sabia cantar. E a menina começou a sorrir tanto com aquela música e cantar junto. Seu pai também corria lágrima pelos olhos, sorria e cantava também. Então, nós percebemos através desses dois depoimentos o quanto a história tem um poder incrível e o quanto ela desperta o potencial de um futuro leitor. O nosso propósito, além de levar o amor, de levar a compaixão, também é inspirar aquelas crianças e seus acompanhantes para que eles se tornem futuros leitores. Porque a leitura é uma maneira incrível de transformar as nossas vidas. Um grande abraço a todos, muito obrigado por me escutarem e quem sabe um dia vocês também sejam contadores de histórias do Instituto História Viva. Até a próxima, pessoal! Tchau! E aí, gostaram do vídeo, desse depoimento? Eu achei encantador, eu espero que você tenha prestado muita atenção em tudo que ela disse. Nesse momento a gente vai fazer uma atividade, um joguinho de verdadeiro ou falso, tá bom? E conforme a gente vai passando por esse jogo de verdadeiro ou falso, a gente vai remontando a trajetória do depoimento dela, tá bom? Como que vai funcionar o nosso jogo do verdadeiro ou falso? A dinâmica é a seguinte, eu vou colocar aí na tela para vocês um número, tá? Número 1, por exemplo. E na frente do número 1 vai ter ou uma palavra ou uma expressão. E é essa expressão que você vai copiar, não é o trecho todo, para a gente não perder muito tempo, tá? Essa informação que está na frente do número, ela vai servir para você retomar o trecho, pensar no trecho e anotar se ele é verdadeiro ou falso. Vamos lá? No decorrer eu vou retomando isso com vocês, eu vou ajudando vocês a fazer essas anotações. Vamos lá. Então, primeira informação. Olha ali o número 1. Está escrito lugares como praça. É isso que você vai anotar no seu caderno. Escreva aí então, número 1, lugares como praças. Quando eu colocar o trecho para você, você vai ler junto comigo o trecho e prestar atenção se essa informação é verdadeira ou falsa. Se for uma informação verdadeira, você pode colocar só aquele Vzinho verde que está ali na tela de vocês. Ou, se for falsa, você coloca o X. Combinado? Já escreveram número 1, lugares como praças? Olha o trecho. Nós contamos histórias em praças, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas em medida judicial. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Será que eles contavam histórias em praças, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas? Será que essa informação é verdadeira ou é falsa? Anote aí. O Vzinho se for verdadeiro, na frente ali lugares como praças, ou o X se for falso. Vamos corrigir? Já anotou? Olha só. Essa é uma informação falsa, porque ali no trecho diz lugares como praças. No depoimento, ela não conta história em praças, ela conta histórias em hospitais. Então, olhem lá, ó. Nós contamos histórias em hospitais, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas em medida judicial. Entenderam a dinâmica? Vamos para a segunda? Olhe lá, número 2, na linha de baixo anote, vestimentas coloridas. Escreva isso no seu caderno, vestimentas coloridas. O trecho tem a ver com essa expressão, tá bom? Olhe lá.
Porque usam roupas coloridas? O motivo é para chamar a atenção do ouvinte, que naquele momento de dor e sofrimento encontra-se um pouco entediado. Então, contador de histórias traz um colorido como se fosse o chamado do circo. Então ali vestimentas é a mesma coisa que roupas, tá? Eles são sinônimos. Vestimentas coloridas, ela comenta que o motivo de usar essas roupas coloridas é para tirar aquelas pessoas desse momento de dor e sofrimento. Então é como se fosse um chamado de circo colorido, né? Como o circo faz. Será que essa informação foi dada no depoimento da Roseli? Será que ela é verdadeira ou ela é falsa? Anote o V se for verdadeiro ou o X se for falso. Anotou? Já colocou ali em frente a vestimentas coloridas o símbolo do verdadeiro ou do falso? Vamos corrigir? Essa informação é verdadeira, né? Então esse é o real motivo do porquê eles usam roupas coloridas, tá lá. Estamos montando a sequência das verdades aqui, tá bom? Terceira informação, número 3. Histórias curtas. Escreva no seu caderno, na linha de baixo, número 3, histórias curtas, tá bom? Qual é o trecho que se relaciona? Em nosso contexto, utilizamos uma literatura mais curta. A contação de história fica mais dinâmica e gira em torno de 3 a 5 minutos. Tá? Então as histórias que elas contam, elas são curtas, ela dá essa informação lá no depoimento, isso é verdadeiro ou é falso? Vai marcar o V se for verdadeiro ou o X se for falso. Já marcou? Vamos corrigir? Essa informação também é verdadeira, né? A história precisa ser curta, até porque, né? Dentro de um hospital, por exemplo, a dinâmica tem que ser mais rápida. Vamos para a próxima. Escreva lá na linha de baixo o número 4. Calimba. Inicia com a letra K. Calimba traz o elemento surpresa. A calimba traz o elemento surpresa. Anotou? Já escreveu? Ele se relaciona com o nosso trecho. Vamos ler o trecho? Podemos utilizar algo incrível que é uma calimba, que traz o elemento surpresa. Imediatamente o cérebro da pessoa passa a perguntar: o que tem naquela calimba? Então, será que no texto, lá no depoimento da Roseli, ela diz que o que traz o elemento surpresa é a calimba? Será que isso é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, vai marcar o Vzinho, aquele símbolo em verde. Se for falso, vai marcar o X. Marcou? Colocou aí na frente, calimba traz o elemento surpresa no depoimento dela? Vamos corrigir? É falso. Calimba aparece 2 vezes no trecho, mas não é ele que traz o elemento surpresa. O que traz o elemento surpresa é a maleta. Lembra que ela conta que ela traz uma maleta e mostra para quem está naquele momento da contação de histórias o que tem dentro dessa maleta, né? Isso traz aquela atenção e provoca a surpresa. Lembraram-se dessa passagem? Vamos para o próximo, número 5, na linha de baixo, anote. História engraçada. Escreva aí no seu caderno, história engraçada. O trecho se relaciona com essa expressão. Não é porque nós estamos em um hospital que a história precisa ser triste. Pelo contrário, precisa ser engraçada. Será que essa informação a Roseli deu ali no depoimento? Será que ela é verdadeira ou ela é falsa? Se for verdadeira, marque o V, o símbolo em verde, ou se for falso, marque X, o símbolo em vermelho, tá? Marcou? Já colocou ali na frente de história engraçada o símbolo? Vamos corrigir. Essa informação também é verdadeira, tá? A história, ela pode ser e deve ser engraçada, porque se a pessoa já está lá no hospital, ela precisa de uma distração, né? Ela precisa se distrair. Então é interessante que seja uma história engraçada para tirar ele daquele momento de dor e sofrimento. Número 6, para o último. Ler história cria escritores. Quando eu leio histórias, eu me torno um escritor. Essa é a ideia.
Ele se relaciona com o trecho. Ler história cria escritores. Já copiaram? Colocaram isso ali na linha de baixo, número 6? Vamos ver o trecho? Percebemos, através dos depoimentos, o quanto a história tem o poder incrível e o quanto ela cria o potencial de um futuro escritor. Será que esse trecho estava no depoimento da Roseli? Será que isso é verdadeiro? Ou será que é falso? Coloque o símbolo lá na frente da onde você copiou ler história cria escritores. Verdadeiro ou falso? Marcou? Vamos corrigir? Isso é falso, tá? Veja que ela coloca ali os verbos cria, o verbo cria. Será que ler história e ler história cria um escritor? Qual seria o verdadeiro? Percebemos através dos depoimentos, olha bem aqui embaixo, o quanto a história tem o potencial incrível e o quanto ela desperta o potencial de um futuro leitor. Né? Para eu me tornar escritor, eu preciso compreender um pouquinho mais da língua portuguesa para me tornar um escritor. Mas através da leitura que eu me torno um bom leitor. Gostaram? Deu para compreender, então, todos os elementos que apareceram na nossa história, no depoimento da Roseli? Tá? Então é isso. Vamos para frente? Vocês perceberam que nessa última atividade eu trouxe alguns fatos que a Roseli depôs aí no vídeo, né, no depoimento dela, ela trouxe alguns fatos e trouxe algumas opiniões também. Mas qual que é a diferença de fato e opinião? O fato é aquilo que realmente aconteceu e pode ser comprovado. Agora, a opinião é um ponto de vista de alguém, ou seja, uma interpretação dos fatos que pode ser verídico ou não, tá? Então o fato ele é algo que aconteceu e a opinião é um ponto de vista que eu tenho sobre aquele fato, certo? Nessa última atividade do verdadeiro ou falso, nós trabalhamos, né? Eu trouxe para vocês alguns fatos e algumas opiniões. Vamos analisar um pouquinho alguns dos outros trechos do texto, tá? Então, olhem só. Num dos trechos, a Roseli diz o seguinte: nós também podemos utilizar algo muito incrível, que é uma maleta, que traz o elemento surpresa. Observem aí na tela, eu vou colocar aí na tela esse trecho para vocês analisarem junto comigo, tá bom? Aí embaixo tem uma legenda para fato, então o que eu sublinhar, o que eu riscar embaixo de vermelho é um fato, é algo que aconteceu e ela pode comprovar. E o que eu colocar sublinhado em verde é a opinião dela sobre aquele fato. Então observe, nós também podemos utilizar algo que é uma maleta, que traz o elemento surpresa. Isso é um fato, né? Sempre que tiver uma maleta fechada, de fato, isso vai nos deixar surpresos, curiosos para saber o que é. Mas bem ali no meio, ela diz que isso é muito incrível. Essa é a opinião dela acerca daquele fato que está ali. Tá dando para entender a diferença de fato e opinião? Olhe mais um trecho maior agora, na mesma situação. O que for fato eu vou sublinhar de vermelho, o que for opinião eu vou sublinhar de verde. Diz assim no trecho: no nosso contexto, nós utilizamos uma literatura mais curta. Livros curtos fazem com que a nossa contação seja mais dinâmica. Muitas interrupções podem acontecer durante a nossa apresentação, como vir alguém trocar um soro do paciente ou chegar o momento do idoso tomar o seu remédio, ou a criança também ter um tratamento com o seu psicólogo. Então nós temos que nos precaver disso. Contar uma história um pouco mais dinâmica que gira em torno de 3 a 5 minutos, esse é o tempo médio utilizado pela nossa história. O que é fato e o que é opinião? Vamos ver. Olha ali qual que é o fato que a Roseli traz. No nosso contexto, nós utilizamos uma literatura mais curta.
Muitas interrupções podem acontecer durante a nossa apresentação. Então esses são os fatos, isso é o que pode acontecer de verdade, tá? E qual que é a opinião dela acerca desses fatos, tá? A opinião dela é que livros curtos fazem com que a nossa contação seja mais dinâmica. Então esse é o ponto de vista dela dentro de um fato, de algo que foi comprovado, né? Que é a utilização da literatura curta. Vamos fazer uma atividade para entender melhor isso? Qual que vai ser a nossa atividade? Vamos ligar os pontos, tá bom? Como que vai funcionar essa dinâmica agora? Então, eu trouxe aqui no Flip as minhas informações, temos fatos e opiniões, tá bom? Para que você não tenha que copiar tudo, você vai organizar no seu caderno os números e as letras, tá? Então, no canto esquerdo do seu caderno, coloque 1, 2 e 3, pulando 2 linhas entre cada número. Número 1, pula 2 linhas, número 2 e assim por diante. No canto direito, A, B e C. Então, na linha do número 1, letra A. Na linha do número 2, letra B. E da linha número 3, letra C. Tá? E como que nós vamos fazer? Eu vou ler fatos, vou ler opiniões e juntos nós vamos ligar qual opinião se relaciona àquele fato. Tá bom? Faremos isso juntos. Então vamos lá. Esta é a coluna dos fatos. Primeiro fato. Por que esse pessoal usa roupa colorida? Porque eles vão paramentados, usam jalecos coloridos. Isso é um fato, tá? E eu comecei a contar a história de princesa. Ela quis história de princesa. Eu comecei a contar a história de princesa e teve alguns momentos em que a história se tornava engraçada. Segundo fato. Terceiro fato. E ela falou assim, eu prefiro música, tá? Então, nós temos esses 3 fatos. Vamos ver quais são as opiniões. Primeira opinião. Porque música também conta uma história, ela tem um roteiro. Segunda opinião. Para chamar a atenção do ouvinte que naquele momento de dor e sofrimento, encontra um pouco entediado. Terceira opinião. Não é porque nós estamos no hospital que a história tem que ser triste. Pelo contrário, precisa ser engraçada. Vamos ligar juntos? Então eu trouxe aqui, ó, os elementos para ligar. Então, primeiro é o triângulo aqui, ó. Vou colocar. Qual é a opinião que se relaciona a esse fato? Por que esse pessoal usa roupa colorida? Tá? Então ela faz uma pergunta para a gente no depoimento e logo ela diz que isso é um fato, tem que estar com a roupa colorida. Mas por quê? Porque a música também conta uma história para chamar a atenção do ouvinte naquele momento de dor ou porque estamos no hospital, a história tem que ser engraçada. Tá? Já fez aí na sua casa? Eu vou corrigir para você ver. Então, aqui se liga com a letra B. Número 1 se liga com a letra B. Tá? Então, por que esse pessoal usa roupa colorida? Para chamar a atenção do ouvinte, que naquele momento de dor, sofrimento, encontra-se um pouco entediado. Segundo fato, vamos lá. Vou colocar aqui uma outra imagem, só para a gente poder ligar. Eu comecei a contar a história de princesa. Ela quis a história de princesa. Eu comecei a contar a história e teve alguns momentos em que a história se tornava engraçada. Qual que é a opinião que se liga aqui? Porque música também conta uma história, ela tem um roteiro, ou não é porque estamos no hospital que a história tem que ser triste, pelo contrário, tem que ser engraçada. Ligue aí na sua casa. Já ligou? Vamos corrigir? A resposta correta é a letra C. Então, ela começou a contar a história de princesa que a menina queria, né? E em alguns momentos a história se tornava engraçada. Qual que é a opinião dela sobre isso? Não é porque nós estamos no hospital que a história tem que ser triste. E o último fato aqui, ó, ela falou assim: eu prefiro música. A opinião que sobra é essa daqui. Letra A. Ela falou assim, eu prefiro música. Qual que é a opinião sobre? Porque a música também conta uma história, ela tem um roteiro. Tá? Então aqui são
os elementos que mostram a veracidade dos momentos em que ela vivenciou contando histórias em hospitais, né? E aqui são as opiniões dela acerca desses fatos, né? Então ela sempre tem um ponto de vista para um acontecimento verídico, tá? Mas vocês vão me perguntar, professor Rodrigo, toda opinião tem que estar relacionada a um fato? Não necessariamente. E existem momentos em que eles se ligam, mas em outros momentos eles não se ligam. Por exemplo, eu trouxe aqui um fato que ela também trouxe no depoimento. Ela diz o seguinte: alguns instrumentos, como por exemplo um tambor, uma calimba, que é um instrumento africano, e também nós podemos utilizar um pin, que é um instrumento muito usado em meditação, porque ele induz a um estado de relaxamento mental. Esse é um fato que ela trouxe, né? O uso desses instrumentos, que ela pode trazer isso para dentro da contação de histórias. Mas no depoimento dela, ela não dá nenhuma opinião sobre esse fato. Assim como em outro momento, ela traz uma opinião sem estar relacionado a um fato. Ela simplesmente coloca uma opinião dentro do seu depoimento. Vamos ver? Para trazer um pouco de tranquilidade, não é? Imagina ficar no hospital todo colorido assim, como paredes coloridas muitas vezes iriam causar desgastes desnecessários. Então, ela em nenhum momento no depoimento ela falou do fato do hospital ser todo branco, mas ela traz a sua opinião sobre esse fato que ela não citou, né? Que ela acha que se fosse colorido o hospital, em algum momento isso ia trazer um desgaste, né? Então ela coloca no depoimento dela um fato que não se uma opinião que não se relaciona a um fato que ela coloca no depoimento. Então, em alguns momentos eles podem se conectar, em outros não necessariamente eles precisam se conectar. Entenderam a diferença de fato, que é aquilo que realmente aconteceu, é verídico, da opinião, que é um ponto de vista? Eu espero que sim. Vou deixar um desafio aí para vocês, tá? Coloquem aí no caderno de vocês, escrevam desafio. Nós, do Instituto História Viva, contamos histórias em hospitais, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas com medida judicial. Isso é um fato, lembra que apareceu lá no começo da nossa aula de hoje? Agora eu quero a sua opinião. Qual a sua opinião sobre essa atitude? Eu vou dar um tempo para você copiar esse trecho.
Copiou o desafio? Responda com muita atenção, pense bastante antes de dar a sua opinião sobre esse fato. Na próxima aula a gente vai retomar. E agora tem um trecho que a Roseli fala que eu quero retomar aqui com vocês porque eu acho aquilo fantástico. Vamos ler juntos? Vou colocar aí na tela para você ver. Ela diz o seguinte: o nosso propósito, além de levar o amor e de levar a compaixão também, é inspirar aquelas crianças e seus acompanhantes para que eles se tornem futuros leitores. Porque a leitura é uma maneira incrível de transformar as nossas vidas. Quem disse isso foi Roseli Bassi. Não é interessante? Eu acho que a leitura ela está em todo lugar e vai nos acompanhar a vida inteira. Então é interessante que a gente possa realmente trabalhar com esse momento de contação de histórias. Se você está aí na sua casa, conte uma história para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, conte para o cachorrinho. Todos vão adorar ouvir as suas histórias. Tudo bem? Eu fico por aqui. Foi fantástica a nossa aula de hoje, eu gostei muito. Os nossos combinados continuam. Você está aí se cuidando da sua família. Eu estou aqui me preparando para voltar na próxima aula. Então, fiquem bem, até a próxima e não se esqueçam, sejam gentis sempre. Até mais!